ao presidente Rogério, eu acho que o Rogério é uma tendência quando os times são eliminados, os dirigentes, presidentes dos grandes times, ele vem à imprensa, né? E aí faz um balanço, avaliação daquilo que foi o ano, a temporada, enfim. Mas o Rogério Siqueira, ele está proibido pelo STJD de falar sobre futebol pelos próximos 15 dias. Falar ao público qualquer situação sobre futebol. No período do julgamento do ASA, naquele processo, eu comecei a analisar as pautas do STJD, não lembro bem se foi a terceira ou a quinta comissão que julgou o Rogério aí justamente nesse caso aí. Estou aqui com ele. É o caso, artigo 258 do CBJD. É questão de xingamento no campo, de não concordar com decisões de arbitragem. E aí o Rogério, foi o jogo contra o Asa e Atlético de Alagoinhas. O Rogério foi julgado e foi punido pela maioria dos votos no STJD por 15 dias. Ele não pode, durante esse período de 15 dias, falar sobre futebol ao público. Ele pode falar internamente, se reunir, mas tratar sobre futebol de forma pública, o Rogério está suspenso por esses próximos 15 dias. Então, acredito que a coletiva de imprensa só vai acontecer após esses 15 dias. Sinceramente, sabe, eu já tenho 30 anos nessa estrada aqui, no futebol, como repórter, como narrador e tudo mais. Essa é a primeira vez que eu vejo esse tipo de punição. E não entrou na pauta só Rogério, não. Entrou mais gente na pauta. Mas essa publicação ela foi de 7 de julho ou foi recente? O julgamento foi essa semana, Tony. Foi, né? Na semana do que eu falei aqui, na semana do caso do AS Nacional. Fala, Felipe. Tony, eu sei que o momento do Asa hoje é diferente. Então o Asa foi eliminado e não vai ter atividade de futebol, né? Os jogadores, enfim, foram dispensados, vão recomeçar suas vidas. Mas esse tipo de punição, para mim, no caso, é um benefício. Porque vamos imaginar que não seja o presidente Rogério Siqueira, uma outra pessoa que é punida com o campeonato rolando ainda. Vamos supor que o Asa não tivesse sido eliminado e o Rogério Siqueira passaria mais 15 dias sem falar com a imprensa. Justamente ele foi condenado e o repórter, no caso Cardeal, quem vai estar acompanhando o dia a dia do Asa, queria a palavra do Rogério sobre o caso e não vai ter. Ele acaba sendo beneficiado. Eu estou citando o Rogério, mas é porque o Asa vive um outro momento. Nesse caso, as perguntas que seriam feitas ao Rogério não seria mais sobre essa questão, porque a eliminação do Asa sobrepõe-se ao esse ocorrido. Mas esse tipo de punição, de impedir que um presidente de um clube fale sobre futebol, ou é um benefício, ou é uma censura, cara. Não existe isso. Pra mim, isso é palhaçada. Sinceramente... Eu acho que ele poderia ser punido de outra forma. Ou paga uma multa, né, Clevânio? Mas impedir que o presidente, o mandatário do clube não fale... É complicado, né, velho? É piada, cara. Às vezes não dá pra entender algumas certas punições que acontecem no STJD, né? Porque realmente tem casos piores, mais graves, realmente as decisões são absurdas. Podia ter multado com R$100, né? Multa, aplica uma multa, agora impedir de falar. R$100 pro Rogério não é nada. Agora só que tem um detalhe. Eu também acho isso uma palhaçada do STJD. Primeiro porque eu queria a fala do Rogério hoje ou amanhã. Não pode, o cara não pode falar. Nós queríamos tá proibido a torcida. A torcida exige que o clamor do torcedor. Agora, o Felipe, eu acho uma palhaçada. Tudo bem que a gente não tenha percebido ainda que outras punições nesse sentido tenham acontecido. Eu acho que aconteceu já. Eu não lembro de nenhuma, mas eu acho que já aconteceu. Por quê? Porque a punição do Rogério, 15 dias sem falar sobre futebol ao público, é de acordo com o artigo 258 do CBJD. E o CBJD não é de hoje, né? Claro. Ô, Cardeal, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque assim, a gente quer a fala... Inclusive, eu concordo com você. Entendi. A gente quer a fala do Rogério hoje, porque o Asa foi eliminado. Mas se o Asa continuasse a jogar, ia passar despercebido, cara. Ele simplesmente ia ficar pianinho e a gente não ia perguntar a ele sobre a punição. Então, acaba sendo um benefício. Agora que coincidiu com a eliminação do Asa, e a gente vai sentir porque a gente queria a fala dele.
né? Mas enfim, eu acho que ainda continua sendo uma bizarrice, né? Nesse código de justiça desportiva. São cada coisa.